O Senhor me trouxe uma palavra no coração. Já trouxe uma mensagem com esse tema, faz muito tempo, muitos anos talvez. Silêncio. Silêncio. E eu me lembrei automaticamente, quando eu me lembrei dessa palavra silêncio, quero tratar sobre silêncio, e eu tentando entender da parte de Deus, eu não estou querendo espiritualizar. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou dizendo, quem ministra palavra sabe. A gente tem muito temor. Silêncio, eu me lembrei da passagem de Lamentações, que aqui Jeremias está no cativeiro. Ele anunciou, ele falou por tanto tempo sobre o cativeiro da Babilônia, ninguém ouviu, e de fato, em Jeremias 52, mostra o povo indo para o cativeiro. E em Lamentações 3, já inseridos no cativeiro, lamentando sobre esse terrível destino, o Jeremias, em algum momento, traz aquela passagem que a gente conhece em músicas e fala muito, né? Sempre tem um amém depois que a gente lê isso aqui, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ufa! Porque elas não têm fim. Ufa! Renovam-se a cada manhã. Ainda bem, não é verdade? Mas o que eu quero destacar mais é quando ele diz em 2 versículos, que é o 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E quando ele diz logo, no 28, que ele se assente solitário e fique em silêncio. Então a Bíblia relata alguns momentos, igreja, de silêncio. E como é importante o silêncio, a importância do silêncio. Então vocês estão agora em silêncio ouvindo essa mensagem, mas a minha oração é que você silencie a tua alma, acalme a tua alma, para que o Senhor quer tratar com você de coisas que você já ouviu, repito, nada de novo. A palavra ela só se renova, mas é a mesma mensagem. Mas que o Senhor fale com quem Ele queira falar. Amém? Na Bíblia inteira tem passagens sobre silêncio. E parece que o jeito de viver da palavra não bate, quem é estudioso da palavra sabe, não bate com o jeito de viver da terra, principalmente hoje. A Bíblia dizendo silêncio, e hoje dizendo dê a sua opinião, fale, comente, curta, compartilha. Hoje nós estamos vivendo uma geração de opinadores de qualquer tema. Qualquer tema, pode postar qualquer coisa lá. Se você tem alguma relevância, principalmente quem é mais famoso, nessa postagem vai ter alguém opinando e ele sabe sobre aquilo. São opinadores, pessoas que falam muito, pessoas que parecem entender muito, pessoas que talvez assistem 2, 3, 4 vídeos no YouTube e se tornam especialistas daquilo, e elas não só querem saber, elas precisam falar, elas precisam opinar, e dependendo se a opinião for contrária, aquela pessoa que foi ferida por aquela opinião, ele vai falar também, ele vai rebater. Aí você vê hoje em canais de YouTube a réplica, a tréplica, a resposta ao vídeo do tal. Alguém está situado no que eu estou dizendo? Fulano responde ciclano, o ciclano responde ciclano, do ciclano que falou do ciclano. E aí vai, aquela roda. Por quê? Todo mundo quer falar. Todo mundo quer opinar. Numa briga de casal, por causa do nosso orgulho, ou em qualquer outra briga entre irmãos, amigos, você quer finalizar a palavra. Nem que seja, é isso aí. Aí o outro, é isso. É isso. É isso. Desde criança. Para, não, você, não, você, não, você. Não é assim. Nós queremos falar. Nós queremos emitir opinião o tempo todo. Deve ser por isso que consultórios estão lotados hoje de tratamentos, terapias, porque a nossa estrutura humana e psicológica não foi criada para falar tanto quanto a gente está falando. Pesquisa sobre isso. Não foi criado para falar tanto. Perceba a nossa anatomia. Uma boquinha, 2 ouvidinhos. Então a gente tem falado muito mais do que escutado. Muito mais. Por isso que a Bíblia nos traz a uma realidade de que é importante o silêncio. Se você passear pela Bíblia, eu não vou fazer isso por conta do tempo, você vê na criação, em Gênesis 1, Deus nos ensinando sobre pausa. Presta atenção nisso. Deus nos ensinando sobre pausa. Sobre, para, silencia, se acalma. Com o poder que Deus tinha, Ele não falou, haja tudo. Ele houve o primeiro dia, eu não vou abrir, porque você conhece muito bem essa passagem, mas Gênesis 1, no 3, o primeiro dia, e houve tarde e manhã, Deus viu que era bom, Ele pausa. No 5, o segundo dia, no versículo 8, o terceiro, no versículo 13, o quarto, no versículo 19, o quinto, no versículo 23, o sexto, no versículo 31, o quinto e o sexto no 31. Deus, em todo momento, criando, pausando. Com o poder que Ele tinha,
Se fosse a nossa geração aqui acelerada, o que faríamos? Não, muito rápido, eu tenho pressa. Eu tenho pressa e eu vou que haja tudo com tudo e a redenção, porque eu sei que esse povo vai pecar, e pronto. Então, quando o pessoal começa a falar muito, lá em Babel, por exemplo, o que Deus faz? Vai lá e confunde tudo. Esse pessoal está falando demais. Falando demais e eles vão criar uma torre que pode chegar até aqui. A arrogância deles pode ser tão grande, eu preciso silenciá-los. E aí, avançando na história, por exemplo, Lucas 23, eu vou pular bastante por conta do tempo. Abra, por favor, para você ver como a Bíblia nos ensina. Se a gente aprender, a nossa vida prática com Deus, ela tende a mudar muito. Lucas 23, Jesus está nos interrogatórios, ele já é preso, sendo preparado para levar para a cruz, e um dos interrogatórios que Jesus passa é com Herodes, tá? Que é lá da Galileia. Perceba Lucas 23, 6. Diz assim: quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando estes em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava. Mas Jesus, o quê? Não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Pensa você calado, o governador ali falando contigo, o dirigente maior daquela província que poderia te libertar, falando, faz alguma coisa, dependendo do seu sinal eu te salvo. Os escribas e fariseus condenando com veemência, Jesus calado. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu para Pilatos. Então, Herodes não ouviu a voz de Jesus, não ouviu. Jesus, que é Deus, assim como Deus Pai, que é Deus lá em Gênesis, entende a importância do silêncio em alguns momentos. A importância em não ter que se justificar a igreja em alguns momentos. A importância de Romanos, por exemplo, capítulo 8, versículo 1, salvo engano. Deus nos justifica, não é isso que você crê? Por que você está falando tanto? Se Deus te justifica, por que você está respondendo tanto? Fazendo vídeos e mais vídeos, ou respostas e mais respostas, ou indiretas e mais indiretas, se justificando. Quem te justifica não é Deus? Por que estamos nos justificando? Por que falar tanto? O Senhor nos traz hoje a aterrizar um pouquinho essa ânsia e diz para você, silêncio. Um pouco mais de silêncio. A Bíblia relata sobre silêncio o tempo todo. Eu gosto de destacar na Bíblia, nas introduções, para mostrar para vocês. Você vê Apocalipse 8, rapidamente, porque quando a gente fala de Apocalipse teria que ter muito tempo. Mas olha que silêncio interessante de Apocalipse 8, versículo 1. Apocalipse 8, 1. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve o quê? Silêncio no céu, durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então houve silêncio no céu. No momento do fim dos tempos, que já a gente fala mais um pouquinho, houve um momento de pausa. Mesmo diante do Apocalipse, diante do Armagedon, diante das coisas finalizando, Deus, assim como em Gênesis, assim como em Babel, e aí eu poderia falar várias histórias, mas por conta do tempo você pesquise na Bíblia sobre momentos de calma, momentos de silêncio. Eu poderia falar de Elias na caverna, que todo mundo conhece, isso é Reis 19, se eu não me engano, 18, 19, 1 de Reis 18, 19. Que Elias, um profeta acostumado a grandes milagres, a barulho, a terremoto, a fogo, tem um momento que ele entra numa caverna triste, alguns falam depressivo, angustiado, indignado, e quando ele entra lá,
Deus aparece para falar com ele e vem terremoto, e vem fogo, e vem vento, mas Deus não está em nada disso. Onde ele está? No silêncio de uma brisa suave. O que Deus quer ensinar para esse homem? O que Deus quer ensinar para a gente de uma vez por todas? Menos barulho. E quando eu digo barulho, não é só o barulho que a gente grita, que a gente fala, que a gente toca. É o barulho da nossa alma, sabe? É o barulho das nossas angústias. É o barulho que nos traz ansiedade sem fim e que a gente sempre vocaliza isso. A gente sempre tem que opinar, a gente sempre tem que murmurar, a gente sempre tem que questionar, a gente sempre tem que indagar, a gente sempre tem que perder noites de sono porque a gente fala demais. Se não é aqui, é aqui. E fala, e opina, e reclama. E o Senhor dizendo, fique em silêncio. Que relacionamento é esse que nós dizemos ter com Deus se a gente só fala, fala e fala e nunca para ouvir? Que tipo de oração é essa que nós dizemos que é uma conversa com Deus, que nós só falamos, falamos, falamos e não paramos para ouvir o que Ele quer dizer? E não paramos para ouvir a resposta? Que tipo de aprendizado nós queremos ter com o nosso Deus, ou numa noite como essa, se a gente já senta numa cadeira como essa com as nossas convicções? Se a gente assiste aí do outro lado com o meu modo de pensar, e é assim que eu penso, e é dessa maneira, e ninguém pode mudar o que eu penso, nem esse menino, nem pastor César, ninguém. Horas, então tá bom. Fecha, desliga a sua live, fecha a sua Bíblia e seja o seu Deus. Precisamos, se você entende aonde o Senhor quer tratar, não é só um silêncio de fala, também é, mas é um silêncio de alma, é o silêncio do nosso orgulho. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso saber se os irmãos estão entendendo, como vocês aí do outro lado. É um silêncio do nosso orgulho. A gente sempre tem resposta, a gente sempre tem alternativa, a gente sempre está buscando. Que tal você se acalmar um pouco? E esperei com paciência no Senhor, Salmos 42. Esperei. Paciência, silêncio. O que acontece? Vírgula. E Ele me livrou de todas as tribulações. Deus não tem me livrado, você tem esperado? Com paciência. Ou algumas traduções, pacientemente. Amém, queridos? Então a gente entende que o silêncio é muito, mas muito importante. A Bíblia diz que há tempo para tudo, em Eclesiastes 3. Às vezes há tempo para falar. Para questionar sim, não Deus, mas a situação e tentar resolver. Mas o Senhor manda nessa quinta-feira, não sei se para todos, mas para alguns essa palavra, talvez para você o tempo é, com devido respeito, cale-se. Cale-se aqui. Cale-se aqui. Para um pouco. Está resolvendo? Você está uma vida agradável em paz, na paz do Senhor que você dá para todo mundo? Talvez não. Por que tantos barulhos? Eu não entendo o porquê. Se silencia um pouco. E é sobre isso que eu quero tratar. O que esse silêncio nos ensina baseado na palavra? Estou começando a entender, pastor, mas o que mais esse silêncio nos ensina? Pois bem, a primeira coisa que o silêncio nos ensina é a ouvir mais e falar menos. O que eu ficar em silêncio, os irmãos estão entendendo? De alma, de ações e de fala também. O que esse silêncio, essa pausa vai me ensinar? Não é uma pausa de fazer as coisas. Espero me fazer entender, por isso que eu pedi atenção. É para me parar, não fazer mais nada e ficar de braços cruzados? Não. É a forma que você faz, é como você está motivado. Você sabe se você está tão ansioso, tão desesperado que a confiança foi embora, quer saber de nada, eu vou fazer, eu vou falar. É esse silêncio que o Senhor falou. Está dizendo, calma. Então esse silêncio nos ensina a ouvir mais e falar menos. Não é isso que está em Tiago capítulo 1, versículo 19? Por favor, abra comigo. Tiago 1, 19. Não é isso que está lá? O que diz Tiago 1, 19, igreja? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Olha que interessante. Vocês já sabem essas coisas. O que eu já sei, pastor? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Eu nunca tinha entendido isso. Assim, qual é a conexão que tem, né? Ouvir e falar, ok, mas o irar. Já parou para pensar nisso? Pronto para ouvir? É para ouvir? Estou pronto sempre. Tardio para falar. É para falar? Nem sempre eu tenho que falar. E por que o tardio para se irar? Porque
falar demais desemboca na ira. Tá entendendo? Não é assim? Quem fala demais vai desembocar na ira, porque em algum momento você já deve ter falado essa frase. Falei demais. Não é? Falei demais. Eu não deveria ter falado isso. Por isso que a Bíblia dá essa sequência. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Em consequência, tardio para se irar. Fica falando demais. Tiago 3, por exemplo, que eu não vou ler, porque é gigante, está falando do poder da língua, de quem fala demais. Tiago 3, 1, vai rapidinho. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o poder da língua, igreja. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, sendo tão grandes e impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados onde o piloto quer. Assim também é a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Precisamos falar menos. Mais um pouquinho, volta lá, Provérbios, né? Nós, me permita dizer, nós jovens, glória, estamos estudando alguns livros da Bíblia, né, jovens? E Provérbios é o que a gente está estudando. Que livro maravilhoso. E eu convido você, quer estudar a Bíblia com a gente, mesmo sendo velho? Pode vir. Você pega um caderno, uma caneta, abre Provérbios e anota o que Deus vai te falar. Você vai precisar de um caderno inteiro, talvez. É lindo. E Provérbios, já que eu estou estudando ele, 10, eu teria várias passagens, mas vamos lá. 10, 19, o que será que a Bíblia diz ainda mais sobre falar? Provérbios 10, 19. Diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão. Em algumas versões, pecado, né? Tem alguma versão que fala de pecado mesmo? Tem? Tem, não é? Quem fala demais, peca. Mas quem controla a língua é o quê? Sábio. Quer ser sábio, começa ficando quietinho. Silêncio. Começa em silêncio. Outro, rapidinho, Provérbios 29, vira mais umas páginas, 29. O versículo é o 20. Me acompanha aí na internet também, meus queridos. Provérbios 29 e 20. Você viu alguém que é precipitado no falar? Conhece alguém? A Bíblia está dizendo que há mais esperança para um tolo do que para ele. O tolo, na Bíblia aqui, é tratado como uma pessoa mais ignorante, mais alheia, mais distante de Deus. Ele está dizendo, um tolo é melhor do que um cara que fala demais. Portanto, o que a gente aprende com o silêncio? Falar menos. Ouvir mais. Já parou para ouvir um pouco? Já desacelerou um pouco para ouvir o que Deus quer falar com você? Provavelmente as respostas de Deus já foram dadas a você, mas você não parou para ouvir. Provavelmente o Senhor já falou, ou está falando, ou de novo está falando, e a gente não para ouvir. Você está ouvindo essa palavra agora e está com a sua alma ainda agitada. Está com a sua alma ainda preocupada no que fazer, como resolver. E o Senhor dizendo, calma, eu sou o dono da vida. Eu sou o autor da vida. Para onde você pode ir se não for em mim? Eu, o Senhor, estou parando uma quinta-feira para falar, para! Se acalme, se silencie um pouco, pare de se justificar, amém, igreja? Pare de querer dar respostas para tudo e querer dar a última palavra em tudo e deixar que o orgulho esteja sobre a sua conduta. Deus não se alegra com essa conduta. Se nós temos feito isso, se essa palavra é para você, Ele diz, para, acalma o teu coração. Não é o que nós cantamos, não é o que está na palavra, Senhor, aquieta a minha alma. Ele está dizendo, mas você não para quieto. Não é um passe de mágica, sabe? Senhor, me acalme, Jesus. Me acalme. Blim, vem um pó de pilim-pim-pim, você fica calminho, um pó de maracujina. Não é assim, igreja. Você precisa falar, eu preciso parar. Eu preciso respirar, eu preciso orar.
Eu preciso. Mas tem um monte de coisa para resolver. Pastor, você não sabe da minha vida. Eu sei de Deus, do que Ele está dizendo para você. Se Ele está dizendo é porque dá. O tempo canalizado meu e seu, reclamando, questionando, falando, argumentando, discutindo, era o tempo que você poderia se calar e ouvir o que Deus quer dizer. Quem está pronto para ouvir é bênção de Deus. Presta atenção nessa frase que eu estava fazendo e me veio na cabeça. Eu vou até registrar, senão eu esqueço. Quem fala, dá sugestão. Não é isso? Quem fala fica dando sugestão. Mas quem ouve, recebe solução. Grava isso. Quem fala, fica dando sugestão para os outros. Que bom, pode falar. Então eu recebo, vou ficar quietinho ouvindo. Quem ouve, recebe solução. Entendeu, igreja? Isso não é Bíblia, nada, mas isso faz sentido. Faz sentido. Você fica falando, você está despejando, beleza, ok, soluções e respostas e glória a Deus, mas quem consegue parar para ouvir, recebe de Deus soluções de coisas que está buscando. E você aí batendo, porque eu oro, pastor, mas eu clamo e pedi, e eu estou pedindo, eu estou batendo, e quando é que você, alma, eu ia falar miserável, alma abençoada, vai parar? Quando é que vai parar? Ei, chega! Parece aquele demônio da Tasmânia, sabe? E não para, e fala, e vai, e bate perna, e responde, e questiona. E na oração só fala, só pede. Não tem um momento de adoração. Não tem um momento de silenciar-se em Deus. Silenciar-se em Deus não é você vai se calar e ficar lá igual um monge meditando. É que você vai calar as suas angústias um pouco e colocar na mão dele, deixar ele tratar um pouco. Amém? Quer descansar? Olha a palavra. Então descansa. Engraçado, eu quero o descanso de Deus. Ele está dizendo, então descansa. Então, simples, pastor. Olha, eu garanto que o jeito que você, se essa palavra é para você, eu estou muito na segunda pessoa hoje, mas eu sei o que o senhor está falando comigo, ok? É que é mais fácil pregar assim. Mas se é contigo essa palavra hoje, é porque é muito acelero o que você está vivendo. Então para um pouco. Amém? Quando eu me silencio, é para eu ouvir mais, é para eu falar menos. A gente pega no texto base nosso aqui de Lamentações 3, que agora fugiu aqui, lá no versículo 28, Jeremias, Lamentações, que a gente leu, fugiu aqui a marcação. O que diz em Lamentações 3, 28? Se alguém achou, pode dar uma leitura. Já achei. 3, 28. Que ele se assente solitário e fique em silêncio. Por quê? Porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Deus está dizendo, é momento, eu não estou dizendo isso para todos, que eu tenho que ter responsabilidade, mas Deus sabe, o Espírito Santo com quem está falando, é momento de você aí se silenciar, porque eu estou fazendo isso. Eu estou querendo acalmar o teu coração e falar contigo coisas que você só ouvirá se você parar e me ouvir. Como é que a gente acha Deus? A gente busca. Como? De todo o coração. Como é que busca de todo o coração? É preciso ter uma certa concentração, uma certa dedicação, não é? Como é que você conquistou a sua amada de todo o coração? Não foi assim, quero tu, hein? Ela falou, então tá bom. Então, foi assim? Foi de todo o coração. Quem conquistou aí na dificuldade sabe. Foi com muita ênfase. E para Deus a gente fala aí, Senhor, e ora de qualquer maneira. E se posiciona de qualquer maneira. E não dedica um tempo com mais ênfase ao Senhor. Os irmãos estão entendendo em nome de Jesus? Amém, amém. Por que eu preciso me silenciar? Mais uma coisa. Porque o silêncio trata as nossas ansiedades. Igreja, acredite, o silêncio trata as nossas ansiedades. Quer uma prova? Vai lá na passagem bíblica de ansiedade mais conhecida, Mateus capítulo 6. Falas de Jesus Cristo. Tem Bíblias aí que vai estar em vermelho, o que eu vou ler agora, porque é a fala do nosso Salvador, que é Mateus 6. Eu vou ler, eu não sei se eu estou cheio de unção ou com muito calor. Camila vai me matar, mas eu estou com muito calor. Não está calor? Se está tudo bem? Então não muda, preferência para vocês. Então deve ser unção, ou glória. Mateus 6, 25, por gentileza. O que Jesus está dizendo sobre ansiedade, igreja? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer, beber,
nem com o seu corpo quanto vocês vão se vestir. Não é a vida mais do que alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Olha o 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem mais do que umas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha que interessante o que Jesus está dizendo aqui. Se eu fosse no versículo, sei lá, o 31, portanto, não se preocupe dizendo, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quando Jesus trata de ansiedade, ele fala algumas palavras, dentre elas tem duas chaves. Observe. Observe. Já falei sobre isso numa outra mensagem, quando eu falei sobre ansiedade. O silêncio trata a nossa ansiedade porque se você está em silêncio, você está mais observador. Aqui e aqui. Estão entendendo? Como você vai observar se você não para? Se eu perguntar quem que viu a paisagem hoje, quem que viu os pássaros, quem que contemplou a natureza ou a chuva que seja, talvez no agito seu, não, você saiu de um escritório e veio para cá, não sei. Você não teve tempo de olhar para o céu. E Jesus está usando a figura aqui da agricultura, a figura da paisagem, mas para te dizer, está ansioso, você precisa parar, silenciar-se. Como? Observa. Depois, por que você está preocupado dizendo? Olha Jesus dizendo, por que vocês estão falando tanto? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Para onde que eu vou? Ai meu Deus, meu emprego, ai pandemia, ai é só Covid, é só... E falando, e dizendo, ele falou, vocês não valem mais do que pássaros ou lírios? Você não vale mais do que algo que é jogado no forno e se queima? Será que você não vale mais do que isso, diz o Senhor, para você hoje? Para você. O silêncio trata a nossa ansiedade. Diminua os barulhos da sua vida, que com isso você vai diminuir a sua ansiedade. São muitos barulhos. Se acalma, igreja. Eu sei que parece uma mensagem mais psicológica, mas não é. É poder de Deus. Acredite. Falta coisas básicas, talvez, para alguns de nós. Tanto conhecimento que temos. Eu estou dizendo agora da Genuína, e quero crer que muitos que nos assistem, pastoreados que somos, responsáveis na palavra que emprega aqui, mas será que não é hora de viver essa palavra? E talvez são dicas simples, como a de hoje. Se silencie, se acalma, e se a ansiedade estiver muito vibrante, coloca nos pés da pessoa certa, que é o Senhor. Eu acredito que quem está em silêncio em Deus, ela tem um ritmo diferente. Não dá tempo, mas depois você vê lá, João 11, João 12, que é a história da morte de Lázaro. Lembra do amigo de Jesus, o Lázaro? Tem uma questão ali muito interessante que não dá tempo. A gente percebe o perfil de Maria, irmã de Lázaro, e Marta, irmã de Lázaro. Marta mais agitada. Maria mais calma, pelo menos sempre nos pés do Senhor, e é vaso que derrama, e é adoração que faz. Quando morre o Lázaro, a Maria, ao meu ver, que é uma pessoa mais silenciada em Deus, mais nos pés de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus, depois de 4 dias, se aproxima da aldeia ali de onde eles moram, a Marta sai correndo ao encontro, desesperada, falante, mais que a boca, e fala, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, e blá, 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 blá. O que Jesus fala? Ele vai viver, e ainda Marta fica debatendo. Eu estou falando aqui, me permita, mas leia lá, João 11, João 12. No último dia, a mulher viaja, ela está terrena, totalmente terrena. Não, no outro dia, eu até entendo, tá? Perdeu o irmão. E Jesus não veio, demorou 4 dias, eu acho que eu também ficaria, eu não sei se eu seria Marta, se eu seria Maria. Talvez Marta, viu, irmãos, me perdoe. Senhor, como assim? A gente é amigo, eu dou comida para o Senhor, lavo a casa aqui e tal. Jesus fala, cadê Maria? Leia lá o texto, leia o texto. Jesus vai ao encontro de Maria. Aí Maria fala a mesma coisa. Na minha visão, mas calma, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que ele não teria morrido. É diferente. Está entendendo? É a mesma situação. São 2 irmãs. É a mesma dor. Uma está nos pés de Jesus sempre. A outra está nos pés da terra. Uns pés na terra. Eu não sei porque o pentecostal fala terra, pastora Cris, você sabe?
Essa é uma pergunta real que eu tenho. Terra! Isso é bom? Depois explica pra gente. Alguém sabe, mas não dá tempo. Terra, não, sai fora do céu, não. É terra. A Marta estava na terra. A Maria, com dor. Você pode me questionar. Ok, mas leia o texto. Veja a história da Maria. Você vai ver que é outra velocidade. É outro ritmo. E é a mesma situação. Ou você não conhece pessoas assim? Você está lá esbaforida, a pessoa, calma. E não é porque ela está calma, porque ela tem um temperamento mais calmo. Eu não estou falando de temperamento aqui hoje. Quem é agitado como eu, nunca será calmo naturalmente. Você só pode se acalmar em Deus, irmão. Você percebe até o jeito de eu pregar. É cada um com o seu. Não é para você mudar a sua essência. É para você mudar a sua alma em Deus. Amém? A sua alma, mesmo com o seu ritmo, você pode se silenciar. Você pode se acalmar. Eu não estou pregando temperamentos. Mude o seu jeito de ser. Deus te criou assim, meu filho. Só controla. Mas com esse seu jeito agitado ou calmo demais que seja, você e eu podemos nos silenciar em Deus. Amém? As ansiedades são tratadas. Experimenta. Experimenta se silenciar em Deus. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Se assentar solitário e pôr a boca no pó, e não é ficar calado, meditando. É falar com Deus e ouvir um pouco mais. Coloque um louvor. Para que a pressa? Que pressa é essa? Para onde que você vai? Eu vou trabalhar. Para onde mais? Entende? Para que a pressa? Para que a pressa? Quanto tempo eu e você não perdemos o tempo, desculpa dessa palavra, não é nem essa, ou investimos tempo na presença de Deus e a gente perde a hora. Se alguém já passou por isso agora, recente, glória a Deus. Se você ora com um cronômetro igual faz caminhada, misericórdia. Misericórdia. Então o silêncio ele é poderoso se for em Deus. Eu ouço mais, eu falo menos. As minhas ansiedades são tratadas. Eu não tenho como te provar isso. Eu mostrei na Bíblia, mas eu te desafio a experimentar. Pastor, acalmei mais o meu ritmo de alma. Eu orei mais, eu me debrucei mais. Depois você compartilha para a igreja se quiser. Como foi esse resultado maravilhoso, porque enquanto o mundo diz, conquista, ganhe, corra, responda, não, você é crente, mas você não é bobo, o Senhor está dizendo, silêncio, se acalma. O que mais o silêncio nos ensina, para a gente terminar? Presta atenção nisso, igreja. O silêncio nos ensina a ter confiança prática em Deus. O silêncio nos ensina a ter confiança prática em Deus. O que é uma confiança prática em Deus? Bom, Deus nos ensina, como eu falei lá na introdução. Quando Ele cria as coisas, Ele fica em silêncio, ou uma pausa, ou Ele contempla. Ele viu que era bom, Ele cria de um dia, do dia segundo para o terceiro, e vê que é bom. Então ele mostra que Ele é Deus e que o ritmo de Deus, apesar de ser todo poderoso, é um ritmo contemplativo, é um ritmo que nos ensina. Para que o desespero? Eu não sei se você sabe, você é eterno, sabia? Você que me assiste, você é eterno. Aonde irá a sua alma e espírito? Quem é tricotômetro, eu sempre me atrapalho nessa palavra. Corpo, alma e espírito. Dicotômetro, corpo, alma e espírito é uma coisa só. Independente, eu não quero debater isso, o seu corpo vai embora. Há algo em você aí, que eu vejo a alma como a nossa identidade, nossas emoções, nossas informações, e o espírito, o nosso ser, vai viver eternamente. Se no lago de fogo, misericórdia, ou na glória, aleluia, eu não sei, mas vai. Então que pressa é essa? Você tem a vida eterna, espero que com Deus, mas é eterna. Com isso, Deus está dizendo, o ritmo nosso aqui não é que é devagar, é contemplativo, é de desfrutar. É de calma. Perceba os diálogos de Jesus. Leia a Bíblia com essa visão. O ritmo de Cristo. A pessoa vai lá esbaforida e tudo e fala, e às vezes ele fala uma coisa que às vezes está desconexa da pessoa. Nicodemos, em João capítulo 3, ele vai falar de teologia, ele vai falar na madrugada com Jesus e tal, e Jesus fala para ele outra coisa, porque ele está em outra sintonia. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Calma, cara. Você tem que nascer tudo de novo. Começa de novo.
E o Nicodemos fica com o rosto, talvez, de alguns de vocês, assim. Mas eu tenho que nascer no ventre da minha mãe, eu volto, e como é que é isso? Ué, você é mestre, Nicodemos? Estou parafraseando João 3. Você não sabe disso, não? É outro ritmo, igreja. É outro ritmo. As pessoas estão lá falando com Jesus, ele fala, eu sou Deus, do nada. Eu sou Deus. E em alguns momentos ele não fala que ele é Deus, ele fica quieto. A pessoa fica falando, ele fica em silêncio, se retira, vai para o monte. A multidão se alvoroça, ele vai entre a multidão e vai para o monte, e vai orar, e se isola. Aí eu lembro de Jeremias, bom é para o homem assentar-se solitário. E Jesus fazia isso. E a gente quer agito, a gente quer pessoas, a gente quer muita fala, muita opinião, muita resposta. Hoje eu ponho no Google, eu estou triste. Triste, Bíblia. Pronto, vem um monte de passagem. Ai, que fácil. Eu leio, fico bem. Ah, é assim? É assim? É assim? Não é assim. Com Deus o ritmo é outro. É busca. É silêncio. Então, quando a gente se silencia, a gente aprende a ter confiança na prática. Porque você fala assim, parou, eu vou confiar. Parou, eu vou esperar. Parou, eu vou crer de verdade. Parou. Jesus se silenciou. Se em Apocalipse, lembra que eu falei que ia voltar lá? Lá no capítulo 8, olha esse silêncio, o contexto dele, rapidinho. A gente falou de alguns silêncios na Bíblia. Olha esse. Não dá tempo, mas se você estudar um pouquinho o Apocalipse, você vai ver que no capítulo 5 de Apocalipse, está a história do livro e do cordeiro, que João chora muito. Quem vai abrir esse livro que tem 7 selos? Ó meu Deus, ó céus, ó terra, quem poderá nos defender? Aí um ancião fala, é o leão da tribo de Judá, esse pode abrir os 7 selos. E assim, Jesus Cristo abre um selo, abre 2, abre 3, abre 4, abre 5, abre 6. O 6º selo, que é no capítulo 6, no versículo 12, mas é uma destruição total. Presta atenção nisso, igreja. O 6º selo, aberto pelo Cordeiro, pelo leão da tribo de Judá, esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Lá no 6,12, quem está me acompanhando diz o seguinte, vi quando o Cordeiro, esse é Jesus, quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. Pensa nisso. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como figueira deixa de cair seus figos verdes quando sacudia por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho. Imagina essa cena. Quando se desenrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Pensa nisso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Até o ateu que não crê em Deus, quando Jesus começar a aparecer os sinais, ele sabe, ele vai saber. Aqui está dizendo, reis, grandes, pessoas que debocham de Cristo, vão se esconder em montes e falar, por favor, eu prefiro a morte agora do que ver a ira do Cordeiro, porque eu sei o que ele é capaz de fazer. Sabe por quê? São pessoas que não se silenciaram. Irreverentes, que sempre têm o que falar, o que questionar. 6º selo. Presta atenção, antes do 7º selo tem um capítulo 7. Não parou de falar de selo. Nesse capítulo 7, eu não vou ler por conta do tempo rapidamente, mas está falando dos 144 mil, está começando a falar de Deus separando um povo para a salvação. Vocês estão comigo? Tá tudo bem? Separando um povo para a salvação, e ali aquela famosa passagem, quem gosta de Bíblia sabe, que é capítulo 7, versículo, eu acho que é o 14. Quem são esses aí com vestes brancas? Aí o ancião responde, eu acho que é o ancião. Esses são os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestes, que alvejarem sangue do Cordeiro. Aí não importa se você é pré ou se é pós, isso não convém. Mas o que está dizendo aqui é que neste momento está dizendo de pessoas salvas. É outro contraste. Até então é selo e é desgraça, desculpa a palavra, e é fogo, e é morte, é lua de sangue, e é céu se desenrolando, de repente para, e começa um outro foco, ir diretamente para os salvos. Estão comigo? Para os salvos, diretamente. Aí o 8 vem o que a gente leu. Contexto, 7, 8, salvos. O que acontece no 8? Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, que é o que a gente leu, aí houve silêncio no céu.
durante quase meia hora. Que silêncio é esse? Vamos continuar lendo. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, presta atenção, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado o quê? Muito incenso. Para quê? Para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Sabe o que é isso? Aqui mostra, no fim dos tempos, um silêncio no meio de uma tribulação, em que Deus para ouvir os seus, entende? Em que Deus para ouvir, contemplar e apontar os salvos. Olha o poder que tem aquele que se silencia em Deus, e parece que o céu quer ensinar alguma coisa. Há um silêncio de 30 minutos, inclusive. O céu não tem tempo, mas quem está contando isso é uma visão terrena. Esse silêncio nos ensina muita coisa, igreja. Eu preciso ouvir mais. Eu preciso falar menos. Eu preciso acalmar a minha alma. Não adianta eu e você orarmos: Senhor, aquieta minha alma, acalma, por favor. Eu estou muito desesperado, eu estou muito ansioso. Ele vai falar: se cale. Você já falou, eu já entendi. Inclusive isso é o Senhor dizendo, tá? Já falei em Mateus várias vezes. Não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Você já falou. Você conhece alguém assim? Pastores. Pede uma oração para você. Eu estou com gripe, pastor. Ora por mim. Eu vou lá e oro. Seja curado em nome de Jesus. Pessoal, amém. Aí ela vai ali e vê o pastor César. Pastor, o senhor pode orar por mim? Eu estou com gripe. Mas já não... Qual é que é? Ou pessoas que se aconselham com você... Aí aconselha com outro, e com outro, e com outro. Para de falar. Silencia o teu coração em Deus. Aqui, Lamentações 3. O nosso texto base. Quando você se silencia, isso gera confiança, porque você você medita em Deus. A Bíblia diz que esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Então essa pausa é didática, é algum ensino que Deus quer dar, porque a nossa vida está tão agitada. Lembra que Jesus falou com Marta? Marta, Marta, você está fadigada, ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, ela está nos meus pés. Isso não vai ser tirado dela. E traduzindo, o que você está fazendo é muita coisa. O seu reino é aqui na terra, por acaso? Acalma o coração, igreja. Talvez uma pausa, e não é pausa de atividades, os irmãos estão entendendo. Uma pausa na alma, traga respostas para você, profundas e maravilhosas. Talvez uma pausa, lendo essa palavra com mais dedicação, com mais oração. Qual é a última vez que você orou com qualidade e falou: Senhor, fala comigo na tua palavra? E começou a ler, e começou a meditar, e pegou um caderno, e colocou um louvor. Perceba que são coisas básicas. Eclesiastes diz isso, capítulo 7, o último versículo, que eu nunca decoro qual é. Deus fez as coisas simples, o homem tem muitas invenções. A gente quer complicar o que Deus falou, que é simples. E hoje para de falar. Acalma o seu coração. Tem uma canção que fala, não sei se vocês sabem louvar, vamos finalizar com ela? Aquieta minha alma, alguma coisa assim. Vocês sabem essa? Vocês podem me ajudar aqui, por gentileza? A gente já vai finalizar. Aquieta minha alma, pode ser só piano, violão. Igreja, em nome de Jesus Cristo, quando a gente se silencia, conforme diz Lamentações 3 aqui, o texto base, eu vou ler de novo para a gente finalizar. A Bíblia é muito preciosa. Quando a gente aprende a ouvir mais e falar menos, que Deus criou a anatomia humana, uma boquinha, 2 ouvidinhos, para que a gente se aprofundasse mais em ouvir. Olha que interessante. Isso acontece. Lamentações 3, e eu vou finalizando já. 20, eu vou ler o 22 de novo, vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A minha porção é o Senhor, a minha parte é Ele. Se a minha porção é Deus, igreja, eu esperarei nele. O que é esperar? É esperar. É parar. Esperar não é se movimentar. Esperar é esperar. E o que mais? Bom é aguardar a salvação do Senhor. Só isso, pastor? Não. Isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que se assente solitário e fique em silêncio, porque o jugo
Deus pôs esse jugo sobre ele. E no 31, para finalizar, o Senhor não o rejeitará para sempre. É hora da gente ouvir mais. E o que eu diria para nós cristãos, com o mundo precisando desabafar de Cristo, e a gente não ouve essas pessoas? A gente não fala com elas. Sabe por quê? A gente está preocupado falando demais. Todo mundo quer vocalizar a si próprio e as suas dores. A minha dor é mais importante que a do outro. A minha opinião tem que ter proeminência sobre o outro. Sempre. Todo momento. Quando pararemos para ouvir? Quando seremos, conforme Tiago 1,19, pronto para ouvir? Tardio para falar? Quando seremos o sábio de Provérbios 10? Se você fala menos, você é mais sábio. Provérbios 29, o precipitado. Há mais esperança num tolo do que nele. A Bíblia está dizendo, menos é mais, se acalme. Acalma o teu coração. Então não sei se deu, mas só esse pedacinho eu já entrego para o pastor César. Mas você agora em oração, silenciar-se, não é deixar de orar. É deixar de reclamar. É deixar de murmurar. É deixar de ser tão Marta, tão terrena, tão terreno, tão imediatista. Talvez a sua realidade seja difícil, eu entendo. Mas de quem não é? O Deus é o mesmo. O princípio, igreja, é o mesmo. Silêncio. Vamos colocar de pé?